Josué e a travessia do Jordão. O sol despontava no horizonte quando o acampamento de Israel começou a se movimentar. O murmúrio das tribos se espalhava entre as tendas, pois todos sabiam que aquele era um dia decisivo. Após 40 anos de peregrinação pelo deserto, o momento tão esperado havia chegado: atravessar o rio Jordão para entrar na terra prometida. Josué, sucessor de Moisés, estava em oração desde antes do amanhecer. Seu coração ardia de expectativa e temor. Liderar um povo tão numeroso não era tarefa simples, ainda mais quando o desafio diante deles era um rio transbordante, impossível de cruzar por meios humanos. Mas Josué se lembrava da promessa que o Senhor lhe fizera: "Sê forte e corajoso, porque eu estarei contigo por onde quer que fores." Enquanto meditava, Josué lembrava-se das palavras de Moisés antes de partir: "O Senhor é quem vai adiante de ti, ele não te deixará, nem te desamparará." Essas lembranças enchiam sua alma de coragem. Ele sabia que a liderança não estava baseada em sua força, mas na presença de Deus, que caminhava com eles. Naquela manhã, Josué convocou os oficiais do povo e transmitiu as instruções que havia recebido do Senhor. Eles deveriam se preparar, pois em 3 dias atravessariam o Jordão. A ordem era clara e firme, e o povo escutava com atenção. O coração de Israel batia acelerado, pois a promessa que aguardavam as gerações estava prestes a se cumprir. O rio Jordão, porém, não era um obstáculo pequeno. Na época da colheita, suas águas se elevavam, transbordando sobre as margens. O fluxo era intenso e perigoso. Humanamente, seria impossível atravessar. Mas Deus havia determinado que o milagre aconteceria diante de todos, para confirmar a liderança de Josué, assim como havia confirmado a de Moisés. Josué então deu uma ordem especial. A arca da aliança do Senhor deveria ir adiante do povo. Os sacerdotes, carregando-a nos ombros, marchariam até a beira do rio. A arca representava a presença de Deus no meio de Israel, e era diante dela que o povo deveria seguir. Mantendo uma distância de respeito, todos deveriam caminhar com os olhos fixos naquilo que simbolizava a glória do Senhor. O dia da travessia chegou. As tribos se reuniram em silêncio diante das águas impetuosas do Jordão. As famílias se juntavam, os anciãos mantinham os olhos marejados de lágrimas, as crianças perguntavam ansiosas o que aconteceria. Todos esperavam ver o agir de Deus. Josué então falou ao povo com voz firme: "Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós." Era uma convocação à pureza e à fé. Eles não poderiam atravessar confiados em sua força, mas na santidade e no poder de Deus. Os sacerdotes se aproximaram do Jordão. O som das águas era forte, o rio corria em velocidade, mas eles avançaram com a arca sobre os ombros. E no instante em que seus pés tocaram as águas, algo extraordinário aconteceu. O fluxo do rio parou. As águas que vinham de cima se acumularam em uma grande muralha à altura da cidade de Adã, enquanto as águas que desciam foram completamente cortadas. O leito do Jordão ficou seco diante dos olhos de todo Israel. O povo contemplava atônito o milagre. Os sacerdotes permaneceram firmes no meio do Jordão, segurando a arca. Enquanto eles estavam de pé, as tribos começaram a atravessar. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos caminhavam pelo leito seco do rio. O barulho da correnteza, contida pela mão de Deus, ecoava ao fundo, mas ninguém tinha medo. Era como reviver o Êxodo, quando seus pais atravessaram o Mar Vermelho. Agora, aquela geração também experimentava o poder do Senhor. As promessas não estavam apenas no passado, mas se renovavam no presente. O Jordão se tornara uma ponte de fé, ligando o deserto à herança prometida. Josué, atento às ordens de Deus, chamou 12 homens, um de cada tribo.
Eles deveriam retirar do leito do rio 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Essas pedras seriam erguidas como memorial, para que as gerações futuras lembrassem sempre daquele dia. Quando os filhos perguntassem o que significavam aquelas pedras, os pais responderiam: as águas do Jordão se dividiram diante da arca da aliança do Senhor. Assim, o povo de Israel atravessou em terra seca. As pedras foram levadas e colocadas em Gilgal, o primeiro acampamento depois da travessia. Ali se tornou um altar de lembrança, um testemunho vivo de que o Deus de Israel era fiel e poderoso. Enquanto o povo atravessava, Josué permanecia vigilante. Seu olhar estava fixo nos sacerdotes que ainda aguardavam no meio do rio. Só quando todos os israelitas haviam passado em segurança, Josué deu ordem para que eles também saíssem. E assim que os sacerdotes retiraram os pés do leito e pisaram na margem, as águas do Jordão voltaram ao seu curso normal. O rio transbordou novamente como antes, mas Israel já estava do outro lado, em segurança. O milagre havia se cumprido diante de todos. Um silêncio reverente pairava sobre o povo. Muitos choravam, outros erguiam as mãos em louvor, e todos sabiam que haviam presenciado algo eterno. Não era apenas uma travessia geográfica, mas um marco espiritual. Eles haviam deixado para trás o deserto e entrado em um novo tempo, o tempo de possuir a herança. Os povos da terra ouviram falar do milagre. As nações vizinhas tremeram de medo, pois compreenderam que o Deus de Israel era poderoso e estava com eles. Jericó, que ficava bem próxima, fechou-se em pavor, sabendo que nada poderia resistir ao Senhor. Josué se prostrou em oração, agradecendo a Deus por confirmar sua liderança. Ele sabia que a jornada ainda teria lutas, mas também sabia que o Senhor ia adiante. A travessia do Jordão não foi apenas o início da conquista, mas também a prova de que Deus era fiel em cada detalhe. As tribos, reunidas em Gilgal, ergueram seu primeiro altar na nova terra. Foi um momento de consagração e gratidão. Cada pedra no memorial era uma lembrança de que o impossível se tornava possível quando o Senhor agia. O povo, ao contemplar as pedras, entendia que sua história não era apenas sobre dificuldades e deserto, mas sobre vitória e promessa. Eles se tornaram testemunhas vivas de que a fé abre caminhos onde não existem pontes. Josué então falou ao povo, lembrando-os de permanecerem firmes no pacto com Deus. A terra seria deles, mas a vitória dependia da obediência. Não bastava atravessar o rio, era preciso caminhar em santidade e fidelidade. As famílias se reuniram naquela noite, contando às crianças o que haviam visto. As gerações futuras sempre se lembrariam da travessia do Jordão como um dos maiores milagres da história de Israel. Era a prova de que a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó estava se cumprindo diante de seus olhos. Josué olhava para o futuro com confiança. Sabia que as muralhas de Jericó ainda estavam por vir, mas também sabia que aquele povo estava preparado. Deus havia mostrado que não existia obstáculo intransponível para sua mão poderosa. A travessia do Jordão ficou marcada como um divisor de águas na história de Israel. Da escravidão no Egito até a liberdade no deserto, agora até a posse da terra prometida, cada etapa havia sido sustentada pela graça divina. E assim, ao atravessar o Jordão, Israel não apenas entrou em Canaã, mas também entrou em uma nova dimensão de fé e esperança. A terra estava diante deles, e o Senhor dos Exércitos ia à frente, garantindo que a promessa se tornasse realidade.